Para você aí de casa, e a gente já está aqui esperando pela sua participação. Manda mensagem para a gente pelo 995553668, interage junto com a gente, pode fazer a sua pergunta. Hoje a gente está com o nosso querido parceiro aqui, Dr. Júlio Cravinhos, e hoje também pela primeira vez no nosso programa. Muito bem-vinda, doutora Ruana Dias. Obrigada pela sua participação hoje aqui. Doutora Ruana é especialista nessa parte de estética dental, né, doutora? E o doutor Júlio, junto com a estética, também cuidando de toda a saúde bucal, que é super importante, gente, é super importante mesmo. E a gente estava aqui até comentando na matéria que antes de qualquer procedimento estético que a gente venha fazer, a gente tem que ver e fazer um planejamento de como está realmente, de fato, o sorriso, né, doutor? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. A gente estava falando aqui, né, no offline, foi até muito bom ver aqui os colegas apresentando, alguns até falando, eu acho que eu estou ficando velho, todos foram meus alunos. Passaram, né? Aí pelo doutor Júlio, pelos aprendizados. Pela Marielle, pessoas profissionais de alta qualidade dentro da odontologia piauiense, né? E é o que a gente estava falando, hoje em dia a odontologia ela tem um planejamento, a gente chama de planejamento reverso, né? Então a gente, quando vai fazer qualquer tipo de procedimento, a gente vê como vai ficar, planeja digitalmente no computador. Hoje em dia a gente tem scanners intraorais, a gente tem que fazer moldagens digitais, né? Até na matéria Olha apareceu, só. E a gente pode adequar esse sorriso à face da pessoa, né? Então, muitas vezes Então, antigamente, o que era aquela coisa super trabalhosa de você ir 1 ou 2 vezes no dentista para fazer somente um molde? Hoje em dia a gente consegue praticamente em horas já ter um tratamento já bem feito, né? Então, o fluxo digital hoje em dia se apresenta de uma maneira a fazer com que o trabalho fique assim muito previsível, né? Que o paciente possa ver antes como que vai ficar o tratamento dele, né? A gente consegue hoje, por exemplo, só para explicar mais ou menos como funciona, a gente faz um escaneamento, que é uma moldagem digital, né? Como se fosse uma foto, né? Uma foto a gente associa, mais aprofundada. A gente associa também as fotos do paciente, tomografias, algumas coisas, a um modelo digital. E a gente coloca esse modelo dentro, associando com as fotos, tudo a gente começa a fazer traçados de acordo com o rosto do paciente, a gente consegue determinar o tamanho, forma, cor do dente. E a gente faz uma prévia, né, de um sorriso chamado mock-up, né, que a gente coloca no paciente, ele vê, nossa, ficou legal, ficou bacana, eu quero que altere esse dente, quero que mexa nisso aqui, e a gente já planeja o caso, né. E nessas situações, a gente também tem que lembrar, que eu estava falando para ti, que quando a gente fala de estética, a gente tem que lembrar que não basta só ter estética, mas também ter função, né. A gente vê muitos casos, às vezes acontece, os pacientes colocam lentes, colocam faces que não estão assim adequados, né? Interferem no encaixe dos dentes, exatamente. Né? E a gente já tem até pergunta aqui, doutor Júlio, relacionado ao nosso tema de hoje. Adoro você aí, que sempre participa junto com a gente. Ele está dizendo, doutor, primeiro, doutor, para a gente fazer qualquer procedimento estético, a gente tem que saber da saúde bucal, né? Claro, principalmente, inicialmente não adianta nada a gente ter estética se não tem saúde bucal, né? Então, a saúde bucal, que é as orientações básicas de frequentar o seu dentista a cada 4, 6 meses, dependendo do tipo de indicação que você faz, que você tenha, ter todos esses cuidados, para depois a gente, obviamente, manter e adquirir essa parte estética. Aí, já a gente fala com a doutora Raonda, porque ela vai falar de fato realmente dessa parte estética. Mas aqui já tem uma pergunta falando, olha a pergunta dele aqui, gente, ele não é, eu tenho certeza que ele não é o único. Ele está dizendo aqui, ó, eu coloquei os pinos, enxerto ósseo em 2016, preste atenção. Sim. E ainda não coloquei os dentes. Gente, faz mal os pinos sem terminar, doutor? Gente, 7 anos para terminar um implante. Amigo do céu. Tem que saber o que foi que houve, né? Mas basicamente, sim, um implante osteointegrado, né? Que são os melhores substitutos ósseos, os substitutos dentais que existem, né? São pequenos parafusos feitos ou de titânio ou de zircônio mais recentemente. São colocados cirurgicamente dentro do tecido ósseo, né? Para que a gente sobre ele coloca um dente, né? Então, algumas vezes é necessário um enxerto para completar o tecido ósseo, para ele colocar o implante. E geralmente a gente tem um tratamento curto, né? Gente, mas 7 anos. Com implante, a gente coloca assim, com implante importado cerca de 28 a 30 dias e o nacional de 2 meses a 4 meses a gente pode colocar essa carga, né? Então,
deve estar vendo alguma 7 anos. Não, é porque ele deixou, esqueceu. Tem que ir atrás. Na realidade, assim, como ele falou, né? Eu perguntei ele se faz algum problema eu não... Colocar não o dente, né? A gente geralmente tem que ter um controle imaginológico, um controle radiográfico dessa região, para saber se está tendo algum tipo de reabsorção. Ele está dizendo porque mudou de né? cidade. Geralmente não. O que eu recomendaria ele é procurar um profissional da área, né? Fazer um exame radiográfico para verificar a estabilidade desse implante, verificar como ele está. E se tiver tudo bem, pode colocar o dentinho, né? Sem problema algum. Tem mais uma pergunta. Doutor, quem fez ponte de safena pode extrair raiz de dente sem precisar ir ao cardiologista? Todos os pacientes que sofrem infarto agudo do miocárdio, tem algum tipo de alteração cardíaca, esses pacientes a gente recomenda que após 6 meses do episódio, né, que não, antes de 6 meses, que não o façam. A maioria dos pacientes, alguns deles utilizam-se de anticoagulantes orais, fazem algum tipo de medicamentos, que esses medicamentos algumas vezes têm que ser suspensos, né, de acordo com a avaliação médica, para se realizar qualquer procedimento cirúrgico, também cirurgias odontológicas, né? A questão de raízes residuais remete a um tipo de alteração que pode ser causada nesses pacientes, que é a chamada endocardite bacteriana, que é um problema de saúde bucal, que até é interessante que a população saiba, que uma raiz residual, um dente que tem que tratar o canal, algum problema dental, pode ter uma repercussão sistêmica, né? Então, pacientes que têm problema cardíaco, por exemplo, eles podem ter endocardite bacteriana de uma infecção odontológica, né? Então, é importante, assim, que se você fez uma ponte de safena recente, né? Tem que ter uma avaliação médica, geralmente a gente pede um risco cirúrgico ao cardiologista, ao médico assistente, para que a gente possa executar o procedimento e sob autorização médica, a gente suspende alguma medicação anticoagulante, por exemplo, né? Para que a gente possa executar o procedimento sem problema algum. Mas, assim, é importante que a senhora saiba que essa raiz residual que a senhora tem, né, que tem que ser removida, ela pode ser um foco de infecção, né? Também, então, né, doutor? Por isso que é interessante ficar de olho. Tá vendo aí, né, gente? Não deixa pra depois, não. Essa questão de dente é tão complicada, viu? E agora a doutora Rauana, que tá aqui junto com a gente, especialista também nessa questão de estética. O doutor Júlio já respondeu aqui pra gente que para se procurar um procedimento estético, a gente tem que estar com o nosso saúde bucal em dia, né? E a doutora Rauana vai responder aqui pra gente quais esses procedimentos estéticos mais procurados hoje em dia, doutora. Bom dia, mais uma vez. Bom dia a todos, tudo bem? Então, né, minha especialidade é ortodontia e para que a gente obtenha, né, um bom resultado nas estéticas, principalmente nas facetas, né, o ideal seria que a gente alinhasse todos esses dentes para que a oclusão seja mordida perfeitamente, para que não haja problemas como desgastes ou de quebrar essas facetas ou essas resinas. Essas resinas, né? Gente, todo mundo me pergunta, Estefânia, você colocou faceta ou colocou resina? Gente, eu tenho resina, porque eu já usei bastante tempo aparelhos odontológicos. Usei. E aí não usei a contenção. Né? Na verdade, usei um tempo, aí caiu, aí de novo apareceu aqui o que me incomodava muito. E aí vem a pergunta, doutora, a busca por essa questão das resinas, se dá por conta também dessa organização dos dentes aí quando a gente usa aparelho dental e não termina o tratamento? Também, porque é imprescindível, né, o paciente terminar o tratamento ortodôntico e fazer, após o uso, a finalização do tratamento, concluir com a contenção. Por quê? Não volta 100%, né? Mas pode ter uma certa recidiva. Os dentes ficarem um pouco apinhados ou pacientes que têm problemas de diastemas, que são dentes separados, espaçozinho entre um dente e outro. Né? Então, essa contenção, ela é fixa ou removível, mas ela fica para deixar o dente certinho naquela posição que o dentista finalizou com o tratamento ortodôntico. Doutora, tem pergunta aqui, tá dizendo que ele usou o aparelho, tirou, quer saber se pode fazer clareamento? Pode sim, quando tira o aparelho ortodôntico, viu? Aí dá um amp no sorrisão para deixar ele branquinho com o tratamento de clareamento. Eu acho que é porque as pessoas acham que passou tanto tempo... Gente, não liga não, já eu respondo a pergunta de vocês. Usando o aparelho, eu acho que os dentes ficam sensíveis. É mito ou verdade, doutora?
Eu acho que é mito. É viu? mito, né? Aparelho ortodôntico não deixa os dentes sensíveis, não. Ele deve estar comendo fazendo uso de alimentos cítricos ou tem sensibilidade mesmo já, né? E aí ele pode estar vendo isso aí, né, indo ao dentista e usando também cremes dentais que ajudem a diminuir essa sensibilidade. Essa sensibilidade, né? Por isso é importante, viu, gente, você procurar, sim, um profissional que possa lhe dar todo esse apoio e essa informação para você não estar aí fazendo besteira e estar colocando também até aqueles aparelhos mentirosos na boca, vai dar problema. Esse tá problema, né? Os aparelhos fakes. Eu tava até conversando com a doutora Ruana, gente. A doutora Ruana, que antigamente eu morria de vontade de colocar aparelho antes de colocar. E depois eu disse, meu Deus, eu não quero mais nem de graça na minha boca, eu não quero. Ela estava dizendo, Stefânia, a felicidade de quem usa aparelho é no dia, né, doutora? Todos os meus pacientes são assim, eles chegam empolgadíssimos no dia de montar o aparelho. E ele tem duas felicidades, no dia de colocar e no dia de tirar o aparelho. É impressionante. É isso mesmo, Ana. Eu fui desse jeito. Tanto que eu precisei usar aparelho novamente, eu não coloquei, preferi colocar a resina aqui. Mas agora depois a gente vai falar de novo com esse problema da TM, né, doutora? A gente já falou de novo, já tem pergunta aqui relacionada. Mas, doutora Ruana, qual a diferença dessa questão das lentes de contato para as facetas e para a resina? Olha, as lentes são as mesmas facetas, né? São as mesmas. Eles são feitos, né, em laboratório e aí a gente faz a colagem, que é a cimentação. As resinas, elas já são complementos que você vai fazer no seu dente, né? E hoje em dia tem até pouco desgaste para isso, porque quando foi surgindo, né, as primeiras facetas, desgastava muito a estrutura dentária. A gente ainda vê aí nas redes sociais muitos famosos que tem só aquele cotoco de dente. Isso. Hoje não. Hoje a maioria dos dentistas, né, eles fazem de mínimo desgaste, né? E tem até pacientes que nem precisam desse desgaste, como eu falei, pacientes que têm dentes separados, diastema. Então já esse tipo de caso já é muito indicado para esse tipo de tratamento. Entendi. Bom, gente, doutor Júlio, tem pergunta aqui. Bom dia. Eu perdi, uma dúvida, perdi quase todos os dentes em alguns anos. Tenho um desejo de colocá-los. Pode? Tem como? Tem sim. Hoje em dia, assim, é comum acontecer de pacientes apresentarem perda total de dentes ou grande perda de dentes, né? Então, hoje em dia a gente consegue fazer uma reabilitação oral desse paciente por meio do uso de implantes, né? Para que a gente possa planejar esse caso, a gente obviamente tem que ter alguns pré-requisitos, né? Primeiro, estrutura óssea para ancorar esses implantes, né? Seria o fundamental, né? Caso não tenha estrutura óssea, hoje em dia a gente consegue, por uso de enxertos ósseos ou até mesmo biomateriais, que são materiais sintéticos que substituem o tecido ósseo perdido, né? Que isso é feito previamente para depois a gente colocar os implantes, mas é possível sim. Hoje em dia só não sorri quem não quer. Só não sorri quem não quer, porque antigamente, né, meus doutores que estão aqui hoje comigo, doutora Ruana e doutor Júlio, antigamente todo mundo arrancava o dente, né? Verdade, os mais qualquer velhos. dorzinha, Vou arrancar meu dente! E aí hoje tá aí precisando colocar implante, né? Hoje em dia tem que botar implante. Se precisar, hoje em dia tinha a primeira dentição, né, que era a de leite, né, a segunda dentição permanente, hoje em dia tem a terceira dentição, são os implantes, né? Então, hoje em dia a gente consegue já ter essa substituição. Mais uma pergunta relacionada também para problemas cardiológicos. É tudo interligado, né, doutora? São tudo interligado, né? Ela está dizendo que teve também ponto de safena e teve 3 dentes quebrados. Ela está perguntando se pode ser por conta da medicação, se pode fragilizar. Olha, é difícil a gente falar, porque geralmente o medicamento que você faz para um tratamento sistêmico não tem muita influência. O que pode acontecer, ela já ter algum tipo de alteração nesses dentes, às vezes uma perda de dente também força, né, a oclusão, o encaixe entre os dentes, mas que possa gerar uma carga excessiva em um determinado dente, pode causar essas fraturas dentais, né? Outros problemas como bruxismo, apertamento também, né? Gente, eu tenho. Olha, eu tô aqui com um problema que, meu Deus do céu. Nem sei, já tomei remédio. Ontem eu tava aqui comendo uma frutinha aqui da Cláudia. Aí eu, ai meu Deus, chega, eu dei um grito assim, que às vezes dá um choque, parece que dá um choque. Dá um estalinho, um estalão. Né? Gente, que coisa doida. Doutora Ruana, outra pergunta aqui, ele tá dizendo que já usou um aparelho dentário, tá perguntando se pode usar aqueles aparelhos transparentes. E antes da gente falar sobre esses
aparelhos transparentes, eu queria que você explicasse que aparelhos transparentes são esses agora, que também foi um boom, né? Uma moda agora. Os queridinhos do momento, né? Os São os alinhadores estéticos, também chamados de alinhadores transparentes. Então, assim, eles são uma plaquinha transparente, né? Que a gente copia de acordo com toda a sua oclusão, feito com o escaneamento, né? E dali a gente faz o planejamento para a correção dessa maloclusão, certo? Então, o paciente vai trocando essas plaquinhas transparentes de acordo com o tratamento, podendo ser de 7 dias ou a cada 15 dias. Ah, então vai trocando Vai trocando as plaquinhas, isso. E aí vai fazendo a movimentação. E aí, olha só. muito bom. É a maior procura. Mas principalmente a dúvida, Ruana, a gente tem que ficar com essa plaquinha também 24 horas, como a gente fica fixo com o aparelho, né? usar 22 horas. Só tira mesmo para comer e higienizar os dentes. Eita, Josh, tá vendo aí? Tem que ter uma disciplina. Essa disciplina, né? Isso, tem que Cadê ter as uma imagens? disciplina. Pode colocar as imagens aí. Colocou. Menina, eu nem vi colocando as imagens. Olha aí, esses aí são os aparelhos ortodônticos os convencionais. Né? São com os brackets. Eu usei esse daí, estético. que quebrava quase todo dia. Esses aí são os alinhadores, né? Tem uma grande vantagem, né? Que são imperceptíveis. né? Estética, conforto, previsibilidade e liberdade, né? O paciente ele pode tirar para comer, tirar para vou malhar, ou vou fazer alguma atividade física, eu não quero. Marina, tu usa, né? Ah, a Marina usa. Olha aí a Marina. Marina é nossa produtora, tá usando esse aparelho. Te incomoda, Marina? Né? Não é aparelho, é alinhador, né? Alinhador ortodôntico Olha aí, estético. extremamente estético, ninguém nem percebe que ela tá usando. Tá vendo? Ei, agora pergunta aqui pra vocês dois profissionais. Eu que já usei aparelho, já fiz a correção agora com Faz resina, né? Olha a Marina, só ri, Marina. Aí, dá pra ver o aparelho da Marina? Não dá pra ver o aparelho da Marina. Ou o alinhador da Marina. Gente, achei chique. Aí eu pergunto, eu posso usar? Não posso. Pode, sim. Eu posso usar? Assim, se houver a necessidade, né? Se você, como você falou no início, você não usou a contenção. Não usei. E sentiu que houve, né, aquela pequena recidivo, pequenas movimentações voltaram, né? Então você pode sim estar fazendo retratamento com os alinhadores. Mas aí, doutor Júlio, já vem aquela questão. Eu tenho um implante. E aí? O implante ele não se movimenta. Né? Ortodonticamente, o implante ele é firmemente unido à estrutura óssea. Então, assim, o tratamento ortodôntico em pacientes que têm implantes, ele não pode envolver uma movimentação desse dente do implante. O que acontece às vezes? A gente tira a coroa, né, sobre o implante para fazer alguma movimentação e depois faz uma outra coroa para diminuir o dente ou movimentá-lo de acordo com esse perímetro do arco, de acordo com o desenho que é feito, né? Mas o implante em si ele não movimenta. Os dentes é que movimentam. Tá vendo aí, né, doutor Júlio? Ruana, amei vocês aqui hoje, né? É muito bom ter a participação de vocês. E vocês têm que voltar mais. Doutor Júlio sempre volta e eu fico super feliz. Ruana, agora você tem que voltar mais também pra gente falar aí sobre sorriso, que é algo que eu falo todos os dias e adoro compartilhar com o pessoal de casa também. Gente, vamos cuidar do sorriso. Não pode fazer como esse nosso telespectador. Passar 7 anos pra cuidar. Mas sabe o que é isso? A gente sempre vai deixando pra depois. Não, deixa pra depois. E aí, ó, acaba tendo um problema maior e não sabe por quê, gente. E os dentes da gente, o sorriso, é uma porta de entrada, né, doutor? Claro, sim, ó, a dentista pediu o número ou o pino pra saber qual. Não entendi, não. Vou passar aqui, ó, pro doutor Júlio ver, viu? E depois você vai seguir as redes sociais do doutor Júlio e da doutora Ruana e ela vai responder sim também lá junto com o doutor Júlio, ok?